Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2024. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Patrocínio: Grupo CCR, Itaú Unibanco e Rede, a Empresa de Pagamentos do Itaú, TV Brasil e Rádio Nacional de São Paulo. Apoio: Instituto Ibirapitanga, Enjoei, Instituto Veracruz, Companhia das Letras, MOS, Livraria Dois Pontos, Instituto Camões e Embaixada da França no Brasil. Parceria de mídia: Folha de São Paulo e Revista Piauí. Parceiros: Bubu Café Restaurante, Meliá São Paulo e Higienópolis, Associação Vagalume, Mais Diferenças, Ovo, Ecoar e Cartola Editora, Rede Lê, Klabin, Biblioteca Mário de Andrade, Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria da Pessoa com Deficiência, Museu do Futebol e Secretaria de Cultura, Economia Criativa e Indústrias Criativas do Estado de São Paulo. Acompanhe a cobertura completa da Feira do Livro 2024 no site da revista 451. Acesse www.451.com.br e também nas nossas redes sociais, @Feira do Livro. Viva o livro brasileiro! Alô, alô? Oi, pessoal, boa tarde. Obrigada por esperarem aqui os acertos técnicos. Só explicando para vocês como é que vai funcionar. É a gravação do Trilha de Letras, então a conversa tem aproximadamente 1h15, por aí, só que a primeira meia hora vai ser a gravação do programa, então, em dado momento, eu vou pedir aqui o intervalo, vão ter essas coisinhas de gravação de programa. Depois da meia hora, aí a gente está livre, libertos para falar do Campeonato Brasileiro, da novela, de tudo. E aí vai rolar pergunta também, né? Mas aí eu vou avisar, e aí vão rolar uns papeizinhos aí para vocês formularem essas perguntinhas aqui para a gente. Quer mais algum aviso? Depois de tudo, Galindo vai assinar seus livros ali fora, né? Autógrafos, que é isso que a gente quer, autógrafos e fotos. Aqui. Podemos? Atenção. Olá, bem-vindos ao Trilha de Letras especial na Feira do Livro, em São Paulo. Hoje falando com Caetano Galindo, escritor, tradutor, professor, que estreia no Romance com o livro Lia. Vamos falar com ele aqui agora, com vocês. Muito prazer, muito bem-vindo ao Trilha de Letras. O prazer é meu, eu que agradeço o convite. Obrigado, de verdade. Então, para começar, contextualiza um pouco para a gente sobre o Romance Lia, do que trata a história, quem é a personagem. Do que trata dessa figura. A Lia é o único objeto que unifica o livro todo. Essa mulher que a gente vai conhecendo aos pedaços. O livro é todo composto por pequenos fragmentos, não necessariamente relacionados, em termos de sequência, causa e consequência. Eles são simplesmente visões parciais, muito diferentes. Às vezes é uma pessoa qualquer que fala dali, às vezes a gente vê uma cena, às vezes a gente apresenta uma outra cena e, de repente, ela aparece num cantinho. A Lia está sempre unificando essas coisas todas que são narrativas parciais, independentes e distantes. E a ideia é ver o que acontece com alguém que for ler esse livro em busca de entender uma pessoa, que é meio que o que a gente faz na nossa relação normal com a literatura. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Não é isso que a gente faz com todos os livros, né? Afinal de contas, o que forma uma pessoa? O que é uma pessoa, se não fragmentos? Essa experimentação estética que você fez no Lia é algo pouco visto, mas todo leitor e leitora, no fundo, não cria uma outra história? É o que a gente faz, né? É o que vicia a gente. É usar esses objetinhos de papel e de palavras para tentar formar imagens de histórias, de situações, de pessoas, especialmente de pessoas, eu diria. E a questão é que, assim, a forma tradicional do romance se desenvolveu ao longo da sua história como um mecanismo muito eficiente, muito eficaz, muito econômico de gerar esses efeitos e de produzir essas experiências. No entanto, leitores calejados, às vezes, podem se ver numa posição de tudo bem, eu já conheço esse jogo, eu já sei como isso funciona, eu sei como é que se joga.
E a gente sabe, por isso sabe também que esse jogo, essa convenção, tem seus limites. E os limites são, de alguma maneira, definidos pela própria natureza dessa forma. É isso que leva alguns leitores e alguns escritores a pensar: será que o que eu quero apresentar, a visão que eu quero do que é a nossa relação com personagens, com pessoas, com o mundo, cabe naquele molde? E se não couber, será que eu consigo encontrar uma forma alternativa de apresentar isso que seja mais fiel a isso que eu quero apresentar? Dito assim, ninguém vai ter vontade de ler o livro. Mas e eu acho que é legal. Eu fiz para ser legal, não foi para torturar ninguém. Mas é um pouco essa ideia, né, de que em alguma medida o realismo tradicional, o romance tradicional organizado, em que tudo faz sentido, tudo é encaixado, tudo tem valor, em alguma medida ele trai a nossa percepção da realidade, né? A realidade é muito mais desprovida de sentido. Defina a realidade, né? O que é realidade? A realidade jamais definiria, mas a nossa percepção da realidade é muito menos abrangente, coerente, coesa. Eu costumo brincar com os alunos que, se a gente transferisse para a vida a nossa forma de ler romances, o nome disso é paranoia, né? A gente não quer olhar para... vejo que 3 pessoas estão de vermelho, isso simboliza tal e qual coisa. Vejo que o número de presentes aqui faz uma alusão a Santa Ceia, ou sei lá, que coisa. A gente lê poesia, assim, a gente lê ficção, assim, a gente foi treinado para isso. Mas a vida é muito mais desprovida de sentido, de lógica, de coerência. E se eu quiser apresentar um objeto de ficção que não digo obedeça, mas que respeite esse caos, essa falta de organização, talvez eu precise encontrar um jeito diferente. E se eu conseguir fazer isso, talvez isso consiga bater no coraçãozinho de alguns leitores de um jeito novo, tipo, legal, isso faz sentido. Nossa, muito interessante. E o livro nasceu como um folhetim, não é? E aí, sendo que folhetim, engraçado que algumas críticas dos livros que eu escrevi, de acordo com a técnica do folhetim, usando o folhetim, mas tem ali uma pontinha de, isso aqui não é tão legal, porque tem um folhetim aqui. O que você acha disso, né? Algumas coisas assim, como se fosse um gênero menor. É que, para variar, né, o gênero acabou... Existe a forma de publicação do folhetim, que é a ideia da publicação seriada de ficção, né, que aqui nós estamos hoje muito familiarizados pelas séries do audiovisual, e existe o tipo de ficção que tradicionalmente se publicava na literatura folhetinesca, especialmente no século XIX. Essas duas coisas caminham juntas na imagem popular, né? Esses exemplos que você mencionou são pessoas que estão falando de um tipo de ficção, né? E, como você diz, sempre com essa sombra de uma imputação meio negativa, né, para esse tipo de literatura. Mas existe, fora isso, existe o meio de se dar a público uma história. E isso tem sido pouco usado. E, no meu caso, aconteceu que o meu irmão Rogério, estava abrindo um site chamado Plural. Ele é jornalista político, ele tinha perdido o emprego dele no momento em que alguma coisa aconteceu na política brasileira e houve uma certa guinada à direita, e o jornal em que ele trabalhava passou por uma migração modelo ogro para a direita. Ele perdeu o emprego, ele resolveu abrir esse novo veículo e ele estava juntando colaboradores. E eu, provido de toda a sabedoria de marketing e de capitalismo de um aluno de letras, falei: vou ajudar meu irmão publicando um romance esquisito em fragmentos. E aí surgiu essa ideia, né, de que toda semana eu apresentaria um capítulo novo de um romance. Só que eu sabia, primeiro, que eu não ia conseguir escrever um longo capítulo de 100 laudas por semana, então tinha que ser uma coisa pequena. Eu sabia também que, como o site estava começando, as pessoas podiam acabar descobrindo essa história 2 meses depois, 3 meses depois. Ia durar 2 anos o projeto, desde o começo. O meu projeto, o site continua lá. E aí eu pensei, essa estrutura surgiu do meio. Tipo, eu preciso de fragmentos pequenos, eu preciso de fragmentos que possam ser lidos em ordens diferentes, eu preciso de uma visão parcial. Isso é uma coisa que me fascina demais. Ao invés da ideia de eu tenho algo profundamente original a exprimir na minha alma, eu tenho um meio que exige certas coisas de mim. Isso é cabeça de tradutor, eu acho. Eu preciso atender às demandas do trabalho. O trabalho era produz alguma coisa que possa ser publicada semanalmente. E eu fui ficando meio fascinado por esse mecanismo e pelo que o mecanismo me levou a fazer.
A ideia de que eu precisava fazer fragmentos diferentes, eu precisava manter as pessoas interessadas na forma, porque a história não existia. Você falou uma coisa aí, cabeça de tradutor. Você traduziu a obra do James Joyce. Falta um livro, né? Apenas. Isso. E como é esse pulo, né? Da tradução para uma criação original sua? Como é que foi para você essa viagem? Traduzir é praticamente reescrever um livro, né? Porque eu acho complexo demais, eu acho incrível. Me fala aí, como é que é isso? Traduzir é um processo fascinante e, sim, tem muito a ver com escrever um livro. Eu costumo dizer que você está escrevendo o livro, mas você não está concebendo o livro. A pessoa já te deu a trama, os personagens, a estrutura, mas você precisa desvestir aquilo tudo da sua prosa original e revestir com uma prosa nova. Então, aquela parte que normalmente as pessoas associam à escrita, você tem que fazer toda. Você tem que escrever o livro inteiro, digitar o livro todo, inclusive. Você tem que escrever um livro todo. E isso não é pouca coisa. E como eu tive, no meu tempo de tradutor, eu tive a imensa sorte de traduzir muitos livros de muita qualidade, isso acaba te dando ferramenta. Você se vê forçado a fazer a anatomia daqueles textos, a entender como é que eles funcionam. Eu costumo dizer que quem fabrica instrumentos artesanais normalmente gosta também de restaurar instrumentos antigos. Porque quando você mexe nos instrumentos que outras pessoas fizeram, você aprende novas coisas. Você seca, né? Você te seca. Você pensa, dá para fazer desse jeito, olha que interessante, isso aqui é novo. Será que eu consigo reproduzir isso hoje para o meu público, que tem outras exigências, que tem outras ferramentas à disposição? São desafios interessantes e é um treinamento de curiosidade e de análise de prosa. E, para mim, foi um mecanismo muito grande de liberdade, porque eu traduzi muita coisa muito diferente. E isso vai te mostrando que existem muitos jeitos de se abordar a ideia de representar um ser humano em livros. Muitos jeitos, muitas abordagens. E isso te dá uma liberdade muito grande. Pois então, tem um capítulo no Lia que ele fala sobre narrativa, não é? O que o leitor, a leitora espera da narrativa, o que o autor pretende com aquela narrativa. E narrativa foi uma palavra sequestrada, né? Sequestrada para usos, digamos, né? Não os mais desejáveis. Não dos mais desejáveis. Mas o que você espera da narrativa? O que você acha que o leitor espera da narrativa? Bom, primeiro, eu tenho desconfiança da narrativa. Inclusive, nesses sentidos que você estava falando, eu acho que é muito coerente que a palavra tenha sido cooptada e tenha sido transformada no que foi hoje, porque eu tenho desconfiança da narrativa, e cada vez mais. Porque, veja, eu sou um consumidor de narrativas as mais tradicionais, não quero dizer nada disso aqui, mas eu acho que eu hoje, para escrever e para o tipo de coisa que eu normalmente me interesso por ler, eu tenho desconfiança do modelo que apresenta as coisas numa ordem, numa sucessão de causa e consequência, um modelo que gosta de explicações, que gosta de fornecer coerência, que gosta de trabalhar com relevância, né? Aquela velha ideia que a gente fala em sala de aula, que costuma ser atribuída ao Chekhov, né, o dramaturgo russo, contista, que se algo acontece, se algo aparece numa peça de teatro ou num livro, aquilo terá que ser útil. Né? Isso se costuma chamar de a pistola de Chekhov. Né? Se a pistola apareceu na primeira cena, ela vai ter que ser disparada até o final do livro. E isso eu acho muito traiçoeiro, porque, de novo, a vida não funciona assim. O audiovisual funciona muito assim, demais, né? Se aparece uma faca no primeiro ato, essa faca tem algum significado durante a trama. É um mecanismo super produtivo, né? E super econômico, super enxuto de produzir narrativas coerentes, bem estruturadas, sólidas. Mas, de novo, depois de um certo grau de calejamento, acho que toda a minha teoria da ficção é de podólogo, depois de um certo grau de calejamento, você começa a ler os mecanismos, né? E daí, quando você vê a faca, você diz, eu sei, essa pessoa vai usar essa faca. Tarará. Isso está estragando a tua experiência, inclusive, depois que você entende. Então, como é que a gente foge disso? E eu acho que, para mim, fugir disso, como leitor e como quem escreve, tem muito a ver com negar princípios que são estruturadores de narrativa. Não tem narrativa na Lia. E aí olha a viagem que eu vou fazer, hein? Olha isso. Esses eventos são bons porque a gente vai pensando as coisas, né? Minha filha tem 17 anos,
Mas com 14 ela já olhava os filmes e ela matava. Vai acontecer isso, 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 isso. E acontecia, porque a gente já tem a gramática, séculos e a gramática de como aquilo funciona. Né? E aí tem uma discussão que eu acho que é muito, muito atual, eu acho que dialoga isso com isso que você disse, que é inteligência artificial. Essa fórmula, todas as fórmulas, o algoritmo vai ler e vai reproduzir. Já está fazendo. Já está fazendo. Então, talvez a gente precise realmente exercitar outras formas de hackear esse sistema e de contar as coisas, né? Fugir um pouco dessa gramática. Você concorda comigo? Não, total. E, assim, há áreas em que... Primeiro, né, a gente tem a super sorte de que a gente trabalha aqui, a gente está aqui conversando sobre livros, né, literatura, poesia. Dia desse eu conversava com um amigo, ele dizia, inteligência artificial e a poesia. Eu falei, cara, a inteligência artificial nunca vai dominar a poesia porque não tem dinheiro envolvido. Ninguém dá a mínima para a poesia. A nossa super felicidade é que a gente lida com uma coisa que não interessa a ninguém. Então, tipo, o Elon Musk não está conspirando. Vocês estão aqui, adivinha, não interessa. Não, nós somos os felizes, nós somos os happy few lá do Henrique V. A gente coloca o nosso coração em coisas para as quais eles não dão a menor pelota. É isso, o Zuckerberg não está pensando numa máquina de escrever soneto. Ele não quer saber nem de interpretar soneto. Vai substituir o escritor, mas, gente... Agora, em áreas em que circula dinheiro, isso está acontecendo de maneiras mais aceleradas, né? A canção popular, por exemplo, hoje, em 30 segundos, você produz uma canção em um programa gratuito de inteligência artificial e, olha, é assombroso o que eles fazem. Os programas produzem cançõezinhas redondas. E o que isso diz para a gente? Que a canção popular de finais do século XX, em alguns dos seus registros, em alguns dos seus lugares, se escravizou a mecanismos, a fórmulas, a estruturas, a padrões, que são muito facilmente dedutíveis e reempregáveis. A literatura, eu acho que está longe de chegar a esse lugar. O audiovisual talvez esteja num lugar muito parecido. E não é à toa... E é complicado, né? E não é à toa que o pessoal diz que os roteiros são provavelmente uma área que vai sofrer uma influência muito grande, um impacto muito grande nesse programa. Porque lida com fórmula, né? E tudo que tem fórmula, a máquina vai lá e vai ler a fórmula. E a gente está aqui num lugar que é a literatura, entre muitas aspas, de invenção. Eu gosto de dizer a literatura irresponsável, que não está preocupada em pagar as contas do editor, em que a gente não precisa disso. E a gente está no lugar que pode nos permitir fugir disso, colocar o dado de imprevisibilidade, e aí que eu acho bonitinho, né? Porque esse dado de imprevisibilidade cai exatamente naquela visão de mundo que me interessa também representar. Não existe lógica, não existe coerência, não existe relevância, não existe necessidade. O acaso é o mais generoso dos deuses. Então, tipo, se eu conseguir colocar isso como princípio de formulação de literatura, eu vou estar produzindo uma literatura que é coerente com uma visão de mundo e que não tem nada que ver... De novo, comecei a falar igual um professor chato. Que não tem nada que ver com fórmulas, repetições, estruturas previsíveis e quadradas. O risco é grande também, né? Porque a fórmula te dá uma coisa maravilhosa que é segurança. Segurança de reconhecimento e segurança de circulação. As pessoas conhecem aquilo e elas querem ver aquilo com pequenas variações. Elas se sentem confortáveis. Por isso, aqui em audiovisual, que depende de muito dinheiro para se produzir, você acaba recorrendo a meios seguros. A gente aqui é responsável. Uau, quero muito falar muita coisa sobre isso, mas vamos dar aqui uma pausa, um intervalo e voltar daqui a pouco com Caetano Galindo e o Lia. Agora eu faço propaganda. Voltamos ao Trilha de Letras com Caetano Galindo, falando sobre seu primeiro romance, Lia, mas Flor do Laço, Sambódromo, Luz da América Latina em Pó. Latim em Pó. Olha, essa é a música que a gente canta tudo errado, né? Aí está tudo certo. Né? Exatamente. O que quer, o que pode, essa língua. Então, assim, o que quer e o que pode a língua portuguesa, brasileira? A língua portuguesa brasileira... Bom, primeiro tem esse problema, né? E no livro, no Latim em Pó, eu meio que faço questão de dizer que esse problema talvez não seja nem tão importante assim. Eu acho que o problema do nome, né? Isso é brasileiro, é língua brasileira, é português, que é português brasileiro, português do Brasil, português no Brasil. A gente discutiu horrores sobre o subtítulo do livro até chegar a essa formulação, o nosso português, que deixou todo mundo feliz. Eu acho que essa briga teve sua validade lá no século XIX. Hoje,
chame do que você quiser, chame de pindoramês, chame de qualquer coisa. O que interessa é a riqueza do patrimônio que está na nossa frente e na nossa vida, né? E no nosso coração. Eu acho isso muito mais interessante. O que quer e o que pode essa língua, cara, pode tudo. É a 6ª língua mais falada do mundo. E vale lembrar que esse número, esse peso, só existe por causa dos brasileiros. Portugal é um país de 10 milhões de habitantes. O idioma de Portugal jamais estaria entre as grandes línguas econômicas, políticas, diplomáticas, culturais do mundo, apesar do incrível patrimônio cultural que eles teriam a alegar. O Brasil é que gera isso. O Brasil é que precisou ocupar esse lugar economicamente, politicamente, e demorou muito mais para começar a pensar em ocupar esse lugar sociologicamente. A gente ainda não saiu plenamente de um lugar de imaginação que é meio subalterno, que é meio de pensar que Portugal é que fala direito, que nós somos os estropiados, os vira-latas, que não estão à altura da sua própria língua. Esse livro surge um pouco de uma grande vontade de ação política mesmo, que é de dizer para os brasileiros algo que dentro da Faculdade de Letras a gente diz o tempo todo para os nossos alunos, e que a gente espera que os nossos alunos multipliquem, mas que a sociedade de fora da academia nem sempre ouve com todas as letras, que está mais do que na hora de a gente entender que o português especificamente brasileiro não deve nada a qualquer outro idioma do mundo, que metade das coisas que a gente considera como erros, viralatismos dos brasileiros, acontecem em outros idiomas e são absolutamente normais, mas quando é na nossa casa a gente diz que é feio, que é espúrio, que é caipira, que é qualquer outra coisa, e que existe um grande viés, surpresa zero, né? Mas existe um grande viés de racialização nessa questão dentro do Brasil. Isso aí que eu ia chegar, porque o que acontece, né? Essa coisa da norma culta vem muito de um elitismo, ou seja, Total. Eu me lembro que meu pai tinha uma fixação. Tem um meme engraçadíssimo do menino que fala errado, porque sabe que o pai vai corrigir atrás, né? E aí ele fala errado e o pai, não é isso! Aí ele morre de rir. Meu pai era esse cara que ficava lá atrás corrigindo. E aí as pessoas se espantavam, nossa, mas como você fala bem? Porque nunca esperavam que pessoas como nós, né, crianças e adolescentes como nós, falássemos a tal da norma culta. E aí, você não acha que isso é também sintoma do que a gente é, né? Do lugar em que a gente coloca as pessoas negras, as pessoas indígenas, as pessoas, enfim, e que esse terreno da língua, do idioma, é um terreno em que é um bem muito precioso para a elite. Por isso, há que se defender uma pureza. Olha aí, ó, o livro da Nara Vidal aqui, né? Uma pureza do idioma também. Ok, daqui a 5 minutos a gente sai de novo do outro lado dessa conversa, porque agora eu vou ter que falar uns negócios também. Porque esse negócio é super importante e é complicado. Primeiro de tudo, essa ideia que você mencionou é ótima, né? Nossa, como você fala bem. Isso é uma afirmação que a gente ouve, nem sempre dirigida a nós, né? Mas a gente vê as pessoas fazerem o tempo todo. Nossa, como fulano fala bem. E é engraçado que esse fala bem está sempre colocado num lugar distinto e não muito sabido. Alguém, em algum lugar, fala um português correto, fala um português muito bem. Muito bonito. E é engraçado a gente pensar, né? A gente não faz esse comentário, por exemplo, sobre, nossa, como aquela pessoa anda bem. E, né, cada um anda de um jeito. Há quem não consiga andar com as duas pernas, há quem ande mais rápido, mais devagar, mas cada um tem o seu jeito. Nossa, como aquela pessoa segura o copo bem. São coisas que cada um faz de uma certa maneira. Em teoria, no limite, o nosso uso da nossa língua nativa deveria funcionar desse jeito. Nós todos, e isso é uma verdade experimental, todo falante nativo de um idioma é 100% competente no uso do seu idioma. Essa pessoa é capaz de fazer tudo que ela precisa fazer com o idioma. No momento em que ela precisar mais, em que ela precisar exigir mais, ela vai ter que aprender novas maneiras de lidar com isso. Mudou de emprego, arranjou uma nova profissão, passou pela escola, passou a trabalhar na academia, qualquer coisa assim. As tuas necessidades vão dar o tamanho do teu domínio da língua, mas você é plenamente capaz de usar a tua própria língua. Ninguém fala mal o seu próprio idioma. E isso não é ideologia, isso não é posição, isso não é parcial. Isso é verdade empiricamente realizável, perceptível em qualquer idioma do mundo. No Brasil, isso é um pouco mais complicado, mas não é exclusivo da situação brasileira. Existe um dado complicado nessa história, que é a relação da linguagem com a escrita. A escrita, em teoria,
é subalterna à fala. A escrita é representação da fala. Ela deveria ser um lugar de segunda posição. Acontece, no entanto, que pela própria natureza do objeto escrito, ele permanece, ele circula mais, ele vai mais longe, ele te permite conversar com pessoas que você não conhece, e isso tem que te colocar numa posição defensiva prévia, você tem que ser 110% claro, você tem que prever as coisas que as pessoas podem não entender. Isso te coloca num nível de exigência grande com a lógica do teu texto, com a organização do teu texto. Você sabe que teu texto pode ser lido daqui a 100 anos. Então, tipo, a linguagem, quando transita para o escrito, ela precisa colocar sua gravata. Ela precisa se levar a sério, ela precisa saber que as coisas são muito mais... O jogo é mais caro a partir de agora. Isso faz com que a variedade que se desenvolve na escrita, que é uma dentre as inúmeras variedades de uso da linguagem, ganhe de presente toda essa aura. Ela é séria, ela é nobre, ela é lógica, ela é profunda e poderosa. O que até aí tudo bem. E, de novo, eu sou professor de letras. Eu sou a última pessoa a dizer para alguém você não precisa dominar a norma culta. A norma culta não serve para nada. Não, a norma culta tem o seu lugar na sociedade. O problema é quando a gente extrapola esse lugar. E a gente chega nessa situação em que regras, características, marcas, que funcionam muito bem para a língua escrita em nível formal, começam a se transformar em critérios de exclusão para o falante que não tem nada a ver com esse pato. É o falante que, às vezes, não é alfabetizado, é parcamente alfabetizado, ou, como este indivíduo que vos fala, é alfabetizado, tem doutorado em linguística, mas gostaria de poder chegar em casa, colocar um chinelo e conversar com a filha numa língua normal, como qualquer cidadão do mundo. Eu não preciso falar com a minha filha como eu escrevo tese. Isso é tão errado quanto escrever tese como eu falo com a minha filha. O problema é que a gente trata esses dois polos como se eles não tivessem a mesma validade. E isso é que está fundamentalmente errado. E o que está por trás disso? E aí é que você botou o dedo na ferida. O que está por trás disso? O domínio da norma culta, o domínio preciso da norma culta, atesta uma única coisa, que é você teve meios, tempo e condições de receber uma escolaridade plena. Escolaridade? Escolarização. Eu, por exemplo, não sou uma dessas pessoas. Receber uma escolarização plena. O que isso quer dizer no Brasil? Que a tua família estava numa situação social que já não era típica. Você não precisou, por exemplo, trabalhar o tempo todo, 24 horas, e teve tempo de ir para a escola. Mesmo que você diga, eu fui para a escola pública, tua família pôde abrir mão de você como mão de obra para você ir para a escola. Ou você foi para uma escola privada, você foi para a universidade, você teve uma formação. Então, do momento em que você usa cujo corretamente, em que você usa uma oração relativa perfeita, o que você está dizendo para a sociedade é, olha para mim, eu sou 100% escolarizado. E eu não preciso contar para ninguém que esse crachazinho, no Brasil, é muito racializado. E do momento em que eu começo a pautar toda a minha relação com o idioma brasileiro por critérios que estão nesse crachazinho, eu estou, sim, cedendo a preconceitos, a um mecanismo de exclusão que, na real, é cruel e que não diz muita coisa sobre o falante. E aí, Caetano, tem um outro dado que é o seguinte. Minha família é toda ligada ao direito, né? Tal. Mas são boas pessoas. São boas pessoas. São até legais, mas são todos ligados ao direito. E a gente tem um juridiquês que, na hora que você bota todos aqueles termos, na hora que você constrói a frase daquela forma, você afasta o sujeito dos seus próprios direitos. Você não consegue interpretar aquela lei, E isso é muito sério, né? Sim. Porque a gente acaba sendo menos cidadão porque a gente não acessa aquela linguagem. E aí, eu adoro a internet, eu acho um terreno de experimentação sensacional. E aí tem uma página só de pataquada, de juridiquês, e uma galera que escreve assim, Excelência, pensa comigo. Está escrito na petição. Indúbio pro réu. Réu, inferno, H-E-L-L, né? Indúbio pro réu. Eu falei assim, não, indúbio pro réu, né? Na dúvida, no inferno. Porque sim, esse inferno que a gente vive do afastamento da língua e, consequentemente, dos nossos direitos, de entender, de decifrar
o mundo, né? Eu acho que também tem um grau de maldade nisso aí, né? Quando você elitiza a linguagem, você afasta e faz com que uma parcela gigante da população não acesse aquele terreno. É um belíssimo exemplo, e é um belíssimo exemplo que se articula muito bem com como funcionam os mecanismos sutis de exclusão no Brasil. A gente sabe disso, né? O Brasil não teve um regime de apartheid. O Brasil não teve um regime de segregação como o norte-americano. O que nós fizemos foi que a gente se especializou em mecanismos delicados, né, sutis, não escritos, não expostos, mas que são muito eficazes para botar a gente no nosso lugar, para fechar as portas, para eliminar as possibilidades. E o juridiquês, e é engraçado que o judiciário brasileiro agora está, neste momento, envolvido numa campanha de simplificação da linguagem, né? Porque algumas almas iluminadas perceberam o que você acabou de descrever, que se você conversasse com um causídico de 2 gerações atrás, ele ia dizer, essa linguagem é necessária, em nome da clareza, em nome da obediência aos padrões, é um jargão da área. E há um grau de verdade nisso. Mas há uma outra verdade muito clara, para usar um termo matizado aqui, que é o fato de que essa linguagem tem um interesse, e esse interesse é afastar a compreensão das pessoas. Aliás, como qualquer linguagem, qualquer jargão de qualquer grupo. Os adolescentes funcionam assim, os farmacêuticos funcionam assim, os professores de letras funcionam assim. Você tem um conjunto de termos, no caso, por exemplo, de um professor de letras de uma universidade federal, um conjunto de siglas. Você tem um conjunto de siglas que se referem a órgãos, processos, e que a pessoa usa corretamente, sabe, esse é dos meus. Imediatamente é uma chancela, você sabe que aquela pessoa é do teu grupo. Quando isso acontece entre os adolescentes, tem um peso. Entre os professores universitários de letras, ninguém quer saber. Mas quando acontece com a camada da sociedade que detém o poder de ação política e o poder de inclusão ou de exclusão, isso ganha outro nome. Isso se torna preconceito, isso se torna mecanismo de violência. E a arte? Porque a arte também é uma linguagem. E a arte, eu acho que ela amedronta justamente porque, não sei, né? Olha eu aqui, mas porque é algo que, às vezes, determinado grupo não consegue acessar. Tipo, eles estão falando uma coisa ali entre eles que eu não sei o que é. Né? Isso parece muito flagrante, porque a primeira coisa perseguida sempre em regimes totalitários e fascistas e tal é o livro, a linguagem, a arte. A arte também não funciona como um idioma, como um modo de uma chave de leitura, uma chave de comunicação com o mundo. Sim e não. Eu vou pensar esse negócio agora enquanto eu falo, porque eu não pensei antes na vida. Mas sim e não. Estou aqui para fazer perguntas difíceis. Exatamente, para ver a pessoa desmanchando. Sim e não. Porque tem esse dado curioso, né? A ideia do fascismo, como você menciona, estereotipicamente, ela parece sempre muito preocupada em regular a expressão artística e muito pouco preocupada em regular os mecanismos de exclusão econômicos, sociais e políticos. O mundo que eu quero é o contrário. Porque a minha questão é que não existem vários sistemas jurídicos. O sistema jurídico é um. E ele deveria, por definição, ser um para todos os cidadãos. Ele precisa funcionar por inclusão e o universo a ser incluído é a totalidade de uma população. O sistema artístico é absolutamente o contrário. Existem milhões de artes, não só formas de expressão artística, dança, música, pintura, performance, grafite, qualquer coisa, mas dentro de cada um desses meios, há centenas de formas de ação. Sempre vai haver uma arte para um tipo de pessoa. Sempre vai haver um lugar de acolhida para um tipo de público. Existe espaço para a telenovela das grandes redes de televisão, existe espaço para o cinema comercial, existe espaço para o cinema coreano experimental, existe espaço para a literatura que não pretende conversar com 100 mil leitores, 800 mil leitores. Existe espaço para essa que consegue conversar com 800 mil leitores. A arte é o lugar em que sempre vai haver um nicho diferente. E é por isso eu acho que ela é diferente desses outros sistemas. Eu acho que o discurso do populismo na arte é tão equivocado quanto o discurso do controle sobre as formas possíveis. Ele é um discurso de controle. Eu acho que a arte é o lugar em que tudo pode, tudo cabe. E todas as pessoas vão encontrar uma forma de se sentir acolhidas. É aquela velha conversa, né? Se você diz que não gosta de poesia, você só não encontrou a poesia certa para você até agora. E, normalmente, quem diz isso não lembra que ouve música pop a vida inteira e música pop é metade de poesia.
E com esta fala linda sobre a arte e sobre suas possibilidades, terminamos mais um Trilha de Letras, esperando que vocês voltem na próxima semana, às quartas-feiras, às 11 horas. Trilha O Caminho da Literatura passa aqui, na TV Brasil. Muito obrigado. Vai ter 2 aplausos. Agora a gente continua, gente. Não era para aplaudir agora. Agora pode até descruzar a perna. Eu acabei o programa sozinha, ninguém me falou para acabar. Acabou? Ah, então tá bom. E ela falou. Tem o relógio na cabeça. Tudo bem com vocês? Agora eu posso terminar. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Agora vamos fofocar. Agora chega de... Preparem aí as perguntas, por favor, se alguém tem. Ah, mas essa outra parte também está sendo gravada, né? Não. Ah, não? Quer dizer, não sei, tá? Pela feira, não? Pela feira. Oi, pela feira. Não podemos fofocar, então. Mas então, galera, daqui continuando, então, vamos continuar. Continuando, vamos lá, né? As formas de arte que influenciam no que você escreve. Cinema, teatro, esse diálogo, né? entre fazeres artísticos e literatura. Porque eu sou um camarada irresponsável. Eu sou um camarada meio onívoro, assim, tipo, que é um tipo de responsabilidade, né? Eu sou vegetariano, mas onívoro. É um tipo de irresponsabilidade. Eu venho da música, né? Minha formação inicial foi na música, que é uma coisa que te perverte a cabeça de um jeito bem específicos. E quando eu comecei a escrever a Lia e quando eu comecei a receber comentários, aquilo que você estava falando, né? As pessoas comentam coisas sobre o que a gente escreveu e a gente, às vezes, descobre umas verdades, né? Às vezes tem umas surpresas, mas às vezes tem umas verdades. E as pessoas começaram a me apontar o quanto existe de visual na Lia. E eu que sou tapado, você já vai ver que muito tapado, aí é que eu falei, bom, eu escolhi uma epígrafe que vem de um filme e não de um livro. Então, tipo, até eu parece que já sabia. A primeira citaçãozinha, que é uma espécie de mote, vem de um comentário que eu tirei de um outro filme. Então, tipo, ok, tem muita coisa visual aí, tem muita coisa de cinema e de um certo tipo de cinema. Sim, tem muito... Há de ter alguma coisa de teatro. Eu tenho estado muito próximo do teatro nos últimos anos e isso também acho que transparece de um jeito ou de outro. Para mim, são todas formas de lidar com percepção de realidade e formas de apresentação de realidade. Isso acaba, fora a música, né? Isso acaba funcionando do mesmo jeito, eu acho. Bom, a música, você falou, né? A oralidade. A gente estava falando sobre português, idioma, norma culta, etc. O ato de contar a história é algo ancestral na humanidade, né? E a oralidade, como você falou, vem antes da escrita. E essa oralidade, quando ela transpira para o livro, às vezes causa essa fricção aí de quem acha que domina a norma culta e que a oralidade não deve fazer parte. Por exemplo, a gente tem aí clássicos, né? Carolina Maria de Jesus, alguma coisa de Conceição Evaristo, quando ela coloca... eu acho curioso, né? Sempre corrigem esse personagem, né? Que fala, a gente combinamos. Quando ela bota a gente combinamos, é um troço que incomoda. E eu já vi muita gente corrigir essa frase. Nós combinamos, não. Não é nós, é a gente combinamos. Ela está falando de um sujeito específico, né? E é numa frase super poderosa. E é uma frase poderosa. Então, essa correção e essa oralidade que vem na fala, como é que você trata isso na tradução? Então, agora, daqui a 15 minutos, a gente volta a... Não, porque agora foi minha obsessão total. Esse negócio está sendo gravado também, né? Porque depois eu vou querer ver, porque eu vou dizer um negócio agora que eu estava pensando e eu vou querer entender o que eu disse. Porque eu acho que vai ser importante para mim. Vocês... Mas eu acho que vai ser importante para mim. Que é o seguinte, enquanto você falava, eu fui total concordando com você, né? O ato de contar histórias é uma coisa para lá de fundamental para a raça humana. Mas eu fui pensando que assim, eu sou um péssimo contador de história. Inclusive, sabe, tipo, contar anedota ou assim, conta lá aquele dia que você foi em tal lugar. Eu já não tenho vontade de fazer. Eu conto muito curtinho, eu abrevio tudo, eu não sei contar histórias.
E depois escreve esse tipo de coisa. Eu não sei contar, sabe? Tipo aquela pessoa que todo mundo fica 20 minutos ouvindo e querendo saber. Eu não sei fazer isso. E eu não tenho muito interesse por isso. Eu fui criado por pessoas, fui criado num mundo em que a graça era simplesmente falar por falar. E a fala, o miudinho da fala, as expressões, o jeito da voz, as palavras, os contornos de como os brasileiros falam, é uma coisa que me fascina infinitamente. E você só consegue exercitar esse fascínio se você der 2 passinhos para fora do domínio da Academia Brasileira de Letras, do vocabulário ortográfico. Porque aí é que está a graça. Aí é que estão as pessoas, eu sempre uso o exemplo das minhas tias, eu tive 725 tias, de pessoas que tipo, usavam pire no singular de pires, de pessoas que, por outro lado, achavam que cílios não tinha singular. Daí dizem assim, eu tenho um cílios no meu olho. Ou que usavam no plural uma coisa como, quis menina bonita que vieram aqui hoje. Aí é que está a graça, que você pensa, nossa, que troço maravilhoso, como é que a pessoa faz isso? E daí é que vem o que quer que eu consiga escrever, ou queira escrever, para o teatro, muito especialmente, mas para papel também, e vem as coisas que me interessam. Já vou chegar no teu ponto. E assim, agora a gente estava em greve, né, na universidade, e aí eu passei voltou já. Eu passei o período da greve lendo fundamentalmente Machado de Assis. E é uma maravilha a gente voltar para ler o Machado depois de velho. E fui lendo na ordem os contos, assim. Cara, o Machado era um super ligado na oralidade do Rio de Janeiro naquele momento. As pessoas falam de um jeito que você reconhece como vivo hoje. E você pega umas coisas, tipo, um camarada diz pro outro e diz, o Félix é parceirão. Você diz, Machado? Você está escrevendo isso... Machado é cria, ele é do morro do... Parceirão? Ele é do morro da Providência ali, rapaz. E daí a pessoa fala um negócio para outra, a outra olha para ela e diz, valeu. O cara pergunta, essa menina tá solteira? O outro responde, assim, assim. Cara, tipo, isso é... A maioria dos escritores de ficção no Brasil hoje não vai nesse lugar. Ainda está no lugar de reproduzir diálogos, meio que com preocupação de produzir frases corretas, aquela coisa muito estranha que a gente tem com diálogos no Brasil. E o cara estava ligado, o cara estava atento, o cara estava sabendo que a vida vem desse lugar. A vitalidade do texto vem dessa invenção, vem da invenção que está no... O povo é o inventa-línguas. O Caetano já sabia, o Haroldo de Campos já sabia. Caetano, o outro Caetano. Não eu. O original, não eu. E eu acho que sim, e de novo, não é surpresa nenhuma saber que a literatura brasileira, que surgiu... Vale lembrar, a literatura brasileira é um negócio recente. O Brasil demorou, inclusive, para se considerar estavelmente um país falante de português. A gente falou línguas... A língua geral, né? Durante 1,5 séculos da história da colônia brasileira. Então, tipo, no momento em que a gente declara a nossa independência, em que a gente estabelece a nossa raiz linguística, em que a gente passa limpo, e aqui com muito cuidado, essa questão da nossa fidelidade, do nosso pertencimento linguístico, a gente começa a produzir uma literatura. E ficamos 300 anos sem poder publicar sem poder livros, imprimir qualquer coisa aqui. livros no Brasil. Para começo de conversa. Então, tipo, essa literatura já surge com esse medo da imagem do vira-lata, do colonizado. Não, a gente tem que estar à altura de Portugal. A gente produz de olho em Portugal. A gente produz de olho na metrópole. E essa obsessão do criado na Casa Grande, de querer pertencer, sabe aquela síndrome do criado que se coloca como membro da Casa Grande, vazou para boa parte do nosso século XX. A gente escreve literatura e muita gente boa escreve bons livros hoje no Brasil que, linguisticamente, são concebidos desse jeito. Nós não podemos escrever qualquer coisa. Isso aqui é literatura, nós temos que manter isso num certo... As pessoas escrevem diálogo, assim. Diálogo aparece na televisão, no cinema, no teatro, desse jeito. Você pensa, cara, esse ator nunca diria essa frase em casa. Jamais. E, no entanto, a gente aceita. Pois... E, no entanto, a gente aceita que, nos meios de arte, a linguagem precise ser assim. E as poucas pessoas, e foram poucas mesmo, que na grande trajetória da prosa brasileira foram frontalmente contra isso, você citou
grandes nomes, especialmente negros, mas grandes nomes brancos também. O Nelson Rodrigues foi uma pessoa que trabalhou muito nessa direção. Recentemente, o André Santana é uma pessoa que trabalha muito ativamente nessa direção. São pontos de exceção. O João Ubaldo, do Vivo Povo Brasileiro, o João Ubaldo do Sargento Getúlio, muito especificamente. A gente deixou isso passar. A gente concentrou a nossa literatura ou num certo bom mocismo de fundo beletrista, ou numa imagem que a gente associa ao Guimarães Rosa, que a gente associa a Lispector, que é a da invenção, a da renovação, a do ir mais longe que a realidade. Essa literatura baseada no povão falando na rua, que não seja caricatura, ou que não seja pautada por uma bandeira desse tipo, que simplesmente acolhe aquilo, essa literatura é rara. E essa literatura me é muito interessante. E, mais curioso de tudo, para variar, o Machado chegou antes da gente. Ele percebeu isso 150 anos antes da gente. Isso é incrível. Já temos perguntinhas? Então, vamos lá. Machado está pop demais, né? Mas, olha, isso não é muito louco? Por quê? Precisa vir alguém no TikTok para dizer que o Machado é maravilhoso, e aí o cara começa a vender, o cara... Nossa Senhora, né? Isso não fala muito também sobre isso tudo que a gente está... Do nosso viralatismo total. Porque eu acho ok que os gringos vejam aquilo e digam, pô, que legal. Mas eu acho muito louco quantos brasileiros abanam o rabinho quando um gringo diz, nossa, o Machado era foda. A gente diz, eu já sabia. Azar o de vocês que vocês não sabiam, né? Mas a gente fica numa felicidade, que bom, eles perceberam que o Machado é bom. Azar o deles. Vamos lá, hein? Aqui, ó. Um amigo me disse que o latim em pó fez para a linguística o que o Indiana Jones fez para a arqueologia. Essa está gravando. Maravilha! Como você enxerga esse tipo de percepção do seu livro? Bom, primeiro com dor no coração. Essa música? Bom, primeiro que eu ia usar chapéu, ia encobrir a calva, com dor no coração, porque daí se agora tiver uma galera querendo fazer letras por causa disso, a culpa é minha. E daí vai estar tudo subempregado no futuro. Eu não posso... É o Brasil, né? Eu não posso atestar. Não, eu fico feliz demais. Vou citar essa frase daqui para frente. Fico feliz demais, porque entre essas várias barreiras que a gente cria no Brasil entre alto e baixo, elite e povo e assim por diante, eu tenho a impressão que o nosso próprio idioma sofreu demais, não só por essas questões sociais, sociológicas, políticas, mas pelo fato de que houve um divórcio entre o que os pesquisadores, a academia, os estudiosos produziram, entenderam, derrubaram de mitos, destruíram de perspectivas, e o que a sociedade percebeu disso, que em muitos casos foi nada. Esse livro não tem, acho que de verdade, não tem 0,5 grama de originalidade. Tudo que está aqui vem de uma pilha de livros publicados, especialmente no Brasil, especialmente nos últimos 40 e tantos anos. Nada do que está aqui é porque o Caetano Galindo sacou alguma coisa da cartola. É saber que, eu devo dizer honestamente, nem para os alunos de letras estava organizado todo ele juntinho, coerente, num único livro. Então, tem lá esse mérito, eu devo reconhecer. Mas que, para quem está fora da academia, às vezes parece uma surpresa caída de Júpiter. Quando você olha certas coisas, você pensa, caraca, como é que ninguém me disse isso antes? Como é que a gente não estava conversando sobre isso 10 anos atrás? Como é que a gente nunca tinha percebido isso 100 anos atrás? E havia em grande medida, esse divórcio. As pessoas sempre falam desse livro e mencionam o preconceito linguístico do Marcos Bayer, a gente vai falar mais tarde, por causa disso também, né? O livro do Marcos, quando saiu, foi isso. Pô, ninguém tinha percebido aquilo, mas na academia isso já era assunto há muito tempo. O problema é que, primeiro, ninguém tem paciência para ficar lendo 40 livros de produção linguística escrita por linguistas para linguistas. A questão do jargão entra toda em cena de novo. E, segundo, a linguística não se esmerou tanto assim em produzir popularização, em falar com a grande população. E isso não é um achincalhe dos meus colegas, porque é difícil, é estranho, é complicado e é custoso. Esse livro, por exemplo, a gente contou no conta-gotas quantos... É possível dizer que, talvez seja verdade que, é viável afirmar que, porque o pessoal da editora dizia, cara, não dá para afirmar uma coisa com todas eles. Eu dizia, não dá, cara.
Isso aqui eu já estou vendo todos os meus colegas me macetando com o olhar por causa desse pode ser. Imagina se eu tirar o pode ser. É muito difícil a gente sair do nosso lugar de cuidado, de documentação, de nota de rodapé, para dizer coisas de um modo um pouquinho mais peremptório, que é o que as pessoas vão conseguir ter interesse por ler. Então, esse livro, eu acho que, não sei se... quer dizer, agora sei, com toda certeza, né? Indiana Jones. Mas não sei se conseguiu isso, mas a ideia era um pouco essa mesmo. Caetano, por favor, fale como foi escrever o texto de Ana Lívia para o teatro, com interpretação da Beth Coelho. Essas perguntas foram todas eu que plantei. São as perguntas ideais. Você pode ver que é a minha letra que está ali por trás. Obrigado pela primeira pergunta, pessoa e amigo da pessoa. Obrigado pela segunda pergunta. Escrever Ana Lívia é uma coisa, mas o processo todo de criação da Ana Lívia foi um dos maiores presentes que o caos me deu na minha vida. Porque assim, eu tinha trabalhado com a Beth Coelho, com a companhia dela, na adaptação do monólogo da Molly Bloom para o teatro, que estreou chamado Molly Bloom. Eles queriam usar a minha tradução, a gente começou a trabalhar juntos e tal, já foi uma maravilha. Foi super... Bom, primeiro, né? Beth Coelho te convida para fazer uma coisa, você vai. Aí, num determinado momento, a Beth me diz, eu queria que você escrevesse um texto, depois de ler a Lia, ela leu a Lia em manuscrito, antes do livro sair, ela diz, eu queria que você escrevesse um texto para mim, para 2 atrizes. Eu sou ruim de dizer não. Eu falei, beleza. Nunca tinha escrito um texto dramático na vida, né? Tinha trabalhado com o Felipe Rich nesses outros espetáculos, mas trabalhado mais como consultoria, dando palpite, etc. Tal. Aí escrevo o texto, a Beth diz que ok, vai para ensaio. Durante o processo de ensaios, a peça vai sendo reescrita. Alguém te diz, olha, essa cena não funciona aqui, vamos trocar de lugar. Olha, vamos escrever mais sobre isso. Não, vamos abreviar esse diálogo. O que para alguns, e eu acho que especialmente para escritores de verdade, categoria em que eu não me incluo de verdade, isso pode ser meio violência, né? Tipo, como assim? Eu entreguei o meu texto e agora vocês querem que eu corte, que eu amplie, que eu... Mas eu sou tradutor. Tradutor é peão, é prestador de serviço. E daí, quando começou a vir, você pensa, pô, Daniela Thomas é a diretora, Beth Coelho é a atriz principal, e elas me dão um palpite, eu digo, lógico. Né? Tipo, quer que corte, corto. Quer que aumente, aumento. Quer que espiche, ok. E a peça foi sendo reescrita 11, 12 vezes. Existem várias versões da peça até chegar no texto que foi para o palco. E aí vai para o palco. E aí muda tudo de novo. E aí você tem aquelas atrizes maravilhosas. Existe uma diferença muito grande entre você plantar cacau e comer o chocolate que alguém fez. Eu dei as palavrinhas para elas. Quem fez uma peça foram a Daniela, a Beth, a Georgette Fadel, a Lindsay, o Gabriel, a galera toda da companhia, o Beto, o iluminador. E aí você vai assistir a estreia daquilo, você desmancha numa poça de lágrimas meladas e nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Foi uma experiência incrível, espantoso o que aquilo faz com você. Maravilhoso. Bom, tem 2 perguntas aqui, vou fazer de uma vez para você. Manda. Vamos lá. Como deveria... Não sei. Como deveria ser o ensino da norma culta na educação institucionalizada? A gramática está com seus dias contados? Tá, 2 perguntas complicadas. A primeira é complicada. Peraí, calma. Tem mais? Essa era um só? Essa era uma. Uma pergunta sobre o trabalho de tradução. Quando você falou sobre escrever sem conceber, mas não existe algo do estilo do tradutor que atravessa essa escrita de um texto? Quem escreveu isso foi alguém que faz preparação de originais para a Companhia das Letras. Primeira pergunta. Na ordem que está ali. Como é que deve ser o ensino de norma culta? O ensino de norma culta é um ensino de instrumentalização. Você chega para a pessoa e diz, você vai ser mais feliz sabendo usar o cujo ou sabendo segurar o garfo com a mão esquerda? Não. Vai aumentar milimetricamente a tua chance de ser visto como uma pessoa séria neste ou naquele ambiente? Vai. Então, olha, eu vou te ensinar aqui um conjunto de técnicas, um conjunto de regras, um conjunto de preceitos que vão permitir que, numa situação de extremo rigor de avaliação, você não seja avaliado por questões que não são as importantes. Quem você é, o que você tem a dizer, o que você apresenta como contribuição para um debate, para um emprego, para uma empresa, para qualquer coisa. Eu vou te ensinar a se tornar invisível em situações de alto grau de exigência.
fazer com que a superfície não atrapalhe o acesso que você vai ter às pessoas e que as pessoas vão ter a você. Coloque isso nesse lugar. Essa língua não é melhor que as outras, essa língua não é a única, essa língua não é mais pura, não é mais velha, não é mais evoluída. Ela é uma forma do idioma que eu vou te fornecer como meio para você poder usar. Quando você não precisar, deixa ela guardada no estojo bem bonitinho e continua usando o que você sempre usou, que está tudo maravilhoso. Eu acho que aí a gente está num lugar saudável. Não adianta também sair cuspindo na norma culta, porque ela é útil. Eu sou culpadíssimo de usar o tempo todo, nenhum problema. Ela é super útil e ela é necessária. Dentro da história dos idiomas, ela é uma parte necessária dos idiomas ocidentais pós-escrita, dos idiomas pós-escrita em geral. Se a gramática está com os dias contados, aí tem um negócio chato que, dentro da Faculdade de Letras, a gente estabelece vários sentidos para a palavra gramática. O mais importante deles é o conjunto de regras que rege o funcionamento de verdade da língua. E dessa gramática, todo falante nativo é o usuário perfeito. Todo falante nativo de português brasileiro conhece as regras da sua versão da gramática da língua portuguesa. Mesmo a pessoa que diz a gente fizemos, mesma pessoa. Mesmo a pessoa que diz eu fiz, tu fez, mesmo essa. Ela nunca vai dizer eu fez, ela nunca vai dizer tu fiz, ela nunca vai dizer fiz eu, ela nunca vai dizer um monte de coisas que são possíveis em outros idiomas e que não são possíveis nessa codificação específica do português. Todo mundo domina a gramática. A gramática livro de referência é uma instituição em crise, porque a gramática livre de referência, em teoria, deveria ser o destilado das normas que regem o funcionamento da variedade escrita formal do idioma. No Brasil, a gente criou, e aqui eu estou me sentindo usurpando mais uma vez o papel do Carlos Alberto Faraco, meu eterno mestre, que é um super estudioso dessa questão. A gente criou um negócio muito louco, que é um modelo de gramática prescritiva que prescreve uma língua que ninguém usa de verdade. E é muito louco, porque você vê os gramáticos com palitinhos chineses escolhendo o exemplo de um escritor completamente insignificante do século XIX para justificar uma regra que o Machado de Assis não seguia, que o José de Alencar não seguia, que o Coelho Neto não seguia. A gente pick and choose, a gente decide que a norma culta do português é um negócio bizarro, que está num lugar distante, que ninguém usa direito. Os grandes escritores do Brasil, todos eles cometem solecismos gramaticais. Por quê? Porque a nossa gramática insiste em prescrever uma norma que não existe. Uma norma que não é a norma real que os brasileiros empregam. Quando eu falo que a gente é um país muito louco, vocês ficam dizendo que a gente... Não, total. Não é? Total. Então, essa instituição está em crise. Começou dentro da academia a produção de gramáticas mais realistas, de gramáticas que aceitem melhor os usos brasileiros. Isso está se espalhando para o mercado como um todo. É uma coisa que eu gosto de usar como exemplo porque é a mais gritante de todas. Se um livro qualquer disser para vocês você não pode começar uma frase com um pronome átono, você joga fora. Os brasileiros começam frase com pronome átono há séculos. Na verdade, há uso de pronome átono no início de oração na Europa, antes de se chegar no Brasil. O poema do Oswald de Andrade, em que ele ri disso, tem quase 100 anos. A Folha de São Paulo pode começar. Eu, no meu livro, começo um parágrafo com pronome átono, só para ver se as pessoas percebem. Ninguém percebe. Isso é absolutamente normal no português do Brasil. Só não acredita nisso quem acha que um gramático de casaca em algum lugar tem mais poder do que 200 milhões de usuários. A gente já alterou essa regra há muito tempo. E língua não é como regra de trânsito. Os usuários têm mais poder do que o semáforo. Se a gente decidiu que é assim, vai ser assim. Então, a gramática está com seus dias contados. A gramática, a instituição de papel, está em crise e deve estar. A gramática nossa está funcionando mirabolantemente bem. A outra era de tradução, era o que era? Ah, se o estilo, pessoal, vaza. Não devia. Não devia. Tá, quem já me ouviu falar, eu fico repetindo as mesmas coisas. A palavra estilo vem de um latim stilum, que queria dizer aquela canetinha de ponta seca que você usava para escrever numa tabuleta de cera. Quando a gente começou a usar palm top, sim, crianças, no Cretáceo, a gente usava com pequenos computadores chamados palm top e eles tinham um stilum, que era para escrever neles. A gente recuperou esse sentido. Portanto, o que se queria dizer quando você dizia, por exemplo, reconheci o estilo de alguém? Você queria dizer, apesar do que quer que estivesse escrito, ou do que a pessoa tenha querido fingir escrever, eu reconheço o jeito dela segurar a canetinha, eu reconheço a grafia, eu reconheço a marca pessoal dela. Nesse nível, a gente nunca consegue esconder o nosso estilo.
O nosso estilo é a nossa forma de segurar os objetos. O nosso estilo é a nossa maneira de lidar com a língua. Eu sempre conto a mesma anedota, desculpa se eu já ouviu em algum lugar. Antes dos aliados, famosamente, conseguirem roubar uma máquina Enigma e entender o código de criptografia dos alemães durante a Segunda Guerra Mundial, eles descobriram que um grupo de pessoas lá em Bletchley Park, o lugar onde eles tinham posto todos os sábios e todos os gênios para decifrar o código, e eles não conseguiram decifrar, precisaram roubar uma máquina. No meio desse bando de gênios, tudo homem, eu ia dizer tudo homem, tudo macho, não, porque tinha uns gays no meio também, mas, e que, aliás, só se ferraram, obviamente. Tinha um grupo de mulheres. E esse grupo de mulheres percebeu que elas não estavam nem empregadas em entender o código, mas elas começaram a perceber que elas eram capazes de entender quem tinha transmitido o código pelo telégrafo. Elas entenderam o estilo dos operadores de telégrafo dos alemães. E, dá para tirar pilhas de informação disso. Você sabe, cara, esse operador estava aqui semana passada, agora ele está aqui no mapa. A divisão de tanques que estava com ele deve estar aqui também. Você começa a entender movimentos, começa a entender intenções, porque algumas pessoas estavam atentas para a velocidade de toque, o jeito de bater pontos e traços no telégrafo. Estilo é muito importante e é muito difícil de esconder. É muito difícil de apagar. Então, num certo grau, eu não tenho nenhuma vontade e nem mesmo uma ilusão. É como se fosse uma digital, né? É uma digital, é uma marca pessoal que faz parte do que é o teu trabalho. Agora, em algum sentido, e aqui o paralelo com atores é muito bom, em algum sentido você também quer desaparecer por trás de uma voz que não é tua. Você quer que o livro tenha a voz do autor e dos personagens do autor. Agora, de novo, vocês vão ver a Beth Coelho no palco, a Beth Coelho pode estar fazendo Medeia, pode estar fazendo Ana Lívia, pode estar fazendo Mãe Coragem, e ela vai sumir nessas vozes todas. Ao mesmo tempo, você vai reconhecer que é a Beth Coelho. Existe um lugar muito tenso que você caminha nessas posições de intérprete, e, de novo, a música é um bom exemplo. O intérprete vai ter que ser fiel a Beethoven, vai ter que ser fiel a Bach, vai ter que ser fiel a Brahms. Ao mesmo tempo, você quer a assinatura dessa pessoa. O tradutor está num lugar estranho desse tipo. Você quer desaparecer, mas, ao mesmo tempo, o teu jeito de desaparecer é só teu. E existe uma coisa linda nessa história, por isso que eu brinquei que era alguém que preparava originais, que o texto entregue pelo preparador e pelo autor, mas pelo tradutor, eu ia dizer, e pelo autor também, vai passar por outras leituras. Você vai ter as santas preparadoras originais, que são as minhas heroínas preferidas, que vão mexer no teu texto, olhar o original, sugerir coisas, apagar marcas exageradas. Todo mundo sabe que eu adoro diminutivo, eu uso diminutivo demais. As pessoas vão lá, tiram alguns, mas ainda sobra bastante. Então, nesse processo, a tua assinatura mais pesada se dilui um pouco. E isso eu acho positivo. O texto que chega para os leitores não é o texto 100% Caetano ou qualquer outro tradutor. Que é muito parecido com o que acontece na escrita dramatúrgica também. O que as pessoas veem no teatro não é exatamente o que eu sou, o que eu escrevi, mas o que eu sou sobrevive, né? Os meus usos de língua sobrevivem. Caetano, eu queria conversar mais muita coisa com você, né? Não vou... Linguagem neutra, um monte de coisa que a gente tem para conversar. Primeira vez que um profissional de letras vai em um lugar público e não fala de linguagem neutra. Pois é. E aí eu imaginei, falei, não vou encher... Original você. Não vou. Não vou cometer isso. Mas, olha, foi muito legal nossa conversa. Esses assuntos todos, né? Eles falam muito do nosso país, falam muito para a gente, são coisas para a gente pensar. Leiam um livro, o Lia, o Latim em Pó, e espero que a gente possa conversar mais para você me falar da linguagem neutra. Só para você. Gente, obrigado de verdade por vocês terem vindo aqui no dia frio, domingo. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Tem autografia.